Quais são os aspectos culturais da Baixa Idade Média? Que a gente usa hoje em dia na cultura e a gente às vezes nem sabe que veio da Baixa Idade Média. Bom, vamos supor que eu acordo e coloco uma calça. Cultura da Baixa Idade Média. Coloco uma camisa e começo a abotoar a camisa. Botões. Baixa Idade Média. E coloco meu óculos. Idade Média. Aí tudo bem, eu vou no banheiro, escovar meus dentes e me olho num espelho de vidro. Idade Média, o espelho de vidro. Depois que eu escovo meus dentes, eu vou abrir a janela. Janela de vidro, Idade Média. E meu celular toca. E no meu celular eu vejo números, o número da pessoa que está me ligando. Algarismos, numerais indo-arábicos, Idade Média, que vão ser mais utilizados. Então, depois que eu recebo a ligação, eu abro um livro, enquanto eu espero o pão de queijo ficar pronto no forno. Os livros propriamente ditos, Idade Média, Johannes Gutenberg. Então, eu sento na mesa e tomo meu café da manhã. Vou pro trabalho. Então, depois eu vou almoçar num restaurante. Eu me sento à mesa num restaurante, costume da Idade Média. Eu utilizo garfo e faca para me alimentar, Idade Média. São costumes, não tudo vai ser invenção da Europa, né? Mas é da época da Idade Média. E depois volto para o serviço. No fim do serviço, eu vou para um bar e vou jogar um baralho de cartas tradicional. Idade Média. Chego em casa, vou jogar xadrez com meu irmão que mora comigo, costume da Idade Média. Xadrez. Entre muitos outros costumes e aspectos culturais que vão estar na Idade Média, né? A relação dos dados, por exemplo, o jogo de dado, é muito mais antigo, mas estava presente também nos aspectos culturais da Idade Média, né? Escavações vão apontar ali para o uso no Oriente, ainda na pré-história, na Ásia, né? Com registros de 2000 anos antes da Era Comum, na Índia, por exemplo. Na pré-história na Ásia e na Índia 2000 anos antes da Era Comum. Há vestígios de dados que foram feitos a partir de ossos, né? Os registros de dados escritos na Índia, eles vão se encontrar ali no Mahabharata, que vai se dar ali em 2500 anos antes da Era Comum. O Mahabharata é uma obra, né, da época na Índia. Se eu não me engano, o Mahabharata ele é uma obra que vai falar é conhecido como Mahabharata ou Maha e depois Bharata separado, né? É um dos épicos clássicos da Índia lá, né? Juntamente com outra obra chamada Ramayana, né? A autoria dessa obra ela é de Krishna Dvapayana ou Vyasa, né? Ele vai datar ali escrito em sânscrito, né? Uma obra muito, muito antiga. E vou colocar uma foto dela aqui. E esse é um manuscrito que ilustra
a Batalha de Kurukshetra, onde se vê o deus Krishna manejando um carro de combate, né? Disparando suas flechas contra os Kauravas. Então é um livro sagrado lá para a Índia. Enfim, né? Não é o assunto aqui. Bom, continuando sobre os aspectos culturais da Idade Média, um fator importantíssimo, porque a Idade Média ela vai ser considerada uma idade das trevas, que não tem cultura, que não tem desenvolvimento de ciência, que não tem desenvolvimento da tecnologia, das técnicas, né? Porém, vão haver avanços, sim. No conhecimento também, ela é vista como uma idade das trevas por conta de toda a alienação que a igreja gerou na mente da população, com toda a superstição nada científica que vai acontecer na Idade Moderna posteriormente, mas vão haver muitos avanços. No conhecimento também, porque é na Idade Média que vão surgir as primeiras universidades. No período ali do renascimento comercial, do renascimento urbano, que eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, com o aumento da população, o aumento demográfico, né? Então, com toda essa população, renasceu o comércio, fortaleceu as cidades. Então, vai se precisar de indivíduos que sejam mais preparados para lidar com as questões do dia a dia, que tenham mais sabedoria, mais conhecimento para lidar com essas questões. Principalmente com a questão do comércio em desenvolvimento, né? Com conhecimentos de contabilidade, de administração, para saber se uma moeda ela é autêntica ou ela não é autêntica, entre outros fatores, né? A necessidade de conhecimento com desenvolvimento da sociedade tornou toda essa necessidade muito mais latente, muito mais intensa. Com o aumento da população, necessitou-se, né? A igreja precisou de sacerdotes, né? Então, assim, há um aumento da população, há um renascimento do comércio, um renascimento urbano. E os sacerdotes, os padres, eles vão ter que estar muito mais bem preparados, muito mais bem instruídos para falar com essa população. Senão eles vão ficar para trás. E vai haver, em algumas universidades até, o ensino laico, né, sem religião. Um ensino mais voltado para a área técnico-científica, na Idade Média, que vai começar a ganhar autonomia em relação à igreja. Porque é uma época das universidades que a igreja já vai começar a perder poder, ali na Baixa Idade Média, né? Então, esse período de alienação ela vai se dar muito na Alta Idade Média. Então, o ensino laico. E qual vai ser a origem dessas universidades? Escolas urbanas, né? Escolas nas cidades, vão se dar ali no século XI. No entanto, ainda no começo, elas vão estar muito associadas à igreja ainda, né? Muitos professores ainda vão precisar, nessa época, de autorização da igreja para ensinar, para lecionar. E as universidades vão precisar dessa autorização da igreja para poder funcionar. Então, tem essa questão problemática, sim. Num primeiro momento, então, vai ser uma associação muito ligada à igreja, que com o tempo só que vai ganhar autonomia. E o que vão ser essas universidades? Vão ser uma corporação de professores, uma corporação de mestres e alunos, né? Quais vão ser essas características dessas universidades? Nas faculdades, eles vão aprender principalmente artes, direito, medicina e teologia. Tel vem de Deus, né? O ensino em latim, você vai ter que saber, se você não souber falar latim, então você está excluído da universidade, né? As principais universidades vão se dar em Bolonha, na Itália,
em Nápoles, na Itália, em Paris, na França, em Oxford e Cambridge, da Inglaterra, que existem até hoje, né, essas universidades. A de Bolonha, ela é a mais antiga, né, na Itália. Ela vai datar do século XI, em 1088. Muito antiga. Aqui uma foto dela, né? Mas vai ter uma universidade que é mais antiga ainda, que é uma universidade em Fez, em Marrocos. Ela vai datar de 859, século IX, né? É a universidade chamada, eu acho que é assim que fala, Al-Qarauni, fundada por Fátima Al-Firi, que, como a herança do pai dela, né, que ela herdou, ela queria construir uma mesquita para sua comunidade, né? E aí vem a universidade, com muito fator religioso da cultura islâmica, né? Vem essa Universidade de Marrocos. Muito bonita também, né? E quais as disciplinas que eram aprendidas? Então, vai ser dividida em dois ramos: o trivium e o quadrivium. Trivium vem de 3 e quadrivium de 4. O trivium é gramática, retórica, né, a arte da oratória ali, e dialética. A retórica e dialética para estimular o desenvolvimento da fala, né? E a gramática também auxilia nisso. Então, as linguagens, gramática, retórica, dialética, e o quadrivium vai ser aritmética, né, que está relacionada à matemática, geometria, também está relacionada à matemática, astronomia e música, de uma certa forma também estão relacionados à matemática. Então aqui tem uma imagem, né? À esquerda ali a gramática, depois a dialética, com a balança, né? A retórica, depois a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. Bom, de início, quem poderia ser aluno e fazer parte das universidades eram indivíduos de todas as classes sociais, né? Isso foi muito importante. Isso se dava geralmente entre alunos de 12 a 15 anos. Posteriormente, vai se tornar um processo muito mais elitista, muito mais restrito a quem tem poder ali, né? Bastava alguém que tivesse um saber muito notório, um notório saber, um saber que era muito bem visto. Quando a pessoa tinha esse saber em determinada área, ele conseguia discípulos e aprendizes que estavam dispostos ali a seguir esse mestre para que fosse criada uma universidade. Vale lembrar, no entanto, que saber latim era para muito poucos. Então, quando se fala que a universidade primeiramente foi para todos, mas se o pobre não falava latim, não era para todos, né? Já que era um requisito básico. E que influências essas universidades tiveram? Primeiro, a cultura bizantina, né? Segundo, a cultura árabe. E terceiro, a cultura greco-romana, de Grécia e de Roma, né? Essas culturas vão ser importantíssimas para a formação das universidades. Bom, outros aspectos culturais da Idade Média vai se dar na arquitetura, principalmente. A arquitetura gótica vai ser a que mais vai se destacar. Vai se dar ali no final do século XII, vai resistir até ali o século XV, e ela vai ser submetida depois, vai sucumbir a uma arquitetura renascentista, que vai vir ali na Idade Moderna.
E as catedrais, elas vão ser sediadas ali no setor urbano, nas cidades. E as catedrais, elas não eram locais só de igreja, de culto da religiosidade. Não, as catedrais, elas também serviram de escolas. As catedrais góticas serviram de universidades, serviram até de grandes bibliotecas, que é muito interessante. A arquitetura gótica, ela vai ter destaque ali para os chamados arcos de ogiva. Esses arcos de ogiva, aqui por exemplo na imagem, são arcos que vão substituir o arco românico. O arco românico ele era mais arredondado, o arco de ogiva da arquitetura gótica não. Então não está muito boa a imagem, mas dá para perceber que eles eram muito bem detalhados, muito bem esculpidos. Né? Era algo, se você chegasse bem perto, você ia ver a complexidade dessa construção e desse detalhe na construção gótica. Né? Elas eram verticalizadas e eram muito maiores que das igrejas românicas. Né? Aqui nessa outra imagem, por exemplo, para ver a beleza que era essa arquitetura gótica. Né? Porque essas grandes catedrais, como nessa imagem, por exemplo, do interior das catedrais, ela vai querer passar uma percepção de como que o humano ele tem uma inferioridade perante a grandeza do divino, perante a grandiosidade de Deus. O humano é muito inferior. Então a igreja queria passar essa percepção. Você está entrando na casa de Deus, olha como você se sente pequeno, olha como aqui é grandioso. Né? Então nessa imagem, por exemplo, dá para se notar muito também os vitrais coloridos. Vitral são esses vidros coloridos, né? Esses vitrais coloridos, eles vão ajudar para que entre luz nessas catedrais. Vão haver muitas esculturas também. Aqui como nessa outra imagem, um lindo vitral também, e perto dele algumas esculturas. Ambos vão ter uma função pedagógica, né? Uma função evangelizadora. Não vão ser meras arquiteturas, tudo vai simbolizar algo muito profundo da religiosidade deles. Esse vitral, por exemplo, dessa imagem é chamado de rosácea. A rosácea porque é em formato circular. Destaque também para o chamado arcobotante. Esse arcobotante na próxima imagem, né? Que são essas sustentações ali na parede, porque eles eram utilizados pelos engenheiros, pelos arquitetos, para que a catedral tivesse mais firmeza, mais rigidez e mais estabilidade, para que ela não desabasse, né? Que era muito bonito também essa catedral vista de fora. Né? E aqui tem outra imagem da catedral vista por completo, a fachada dela. Que é uma imagem esplêndida, né? Que dá para entender essa questão da grandiosidade do divino que eles queriam passar e da inferioridade humana. Um outro aspecto cultural da Idade Média vai ser a chamada escolástica, né? Na Baixa Idade Média. A escolástica ela vai ser um sistema filosófico muito importante na Idade Média. Vai ser uma tentativa filosófica de harmonizar razão e fé, porém priorizando a fé. Então eu vou tentar harmonizar a razão com a religiosidade aqui, porém a primazia é da fé. E vai ter muita influência da filosofia grega, principalmente a figura de Aristóteles. Para eles, né, da escolástica, seria possível
comprovar por meio da razão os ensinamentos e as crenças cristãs da fé deles. Então, um dos maiores expoentes vai ser o chamado Pedro Abelardo, e também o mais famoso, que é São Tomás de Aquino, com a sua obra chamada Suma Teológica, né? Então aqui vai ter uma imagem expressando essa energia da escolástica, né? Que vai ser extremamente importante para o aspecto cultural da Idade Média. É isso. Tem muito a se falar dos aspectos culturais, mas por hoje é só.